Você que esteve aqui domingo passado já está com o contexto em mente, mas é sempre bom a gente lembrar que você vive tantas coisas durante a semana que você se esquece, né? Moisés estava há 40 dias no topo do Monte Sinai, recebendo as leis de Deus, as 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. Aproximadamente no 39º dia, o povo achou que Moisés estava demorando demais. E domingo passado eu disse isso. O povo que ficou 450 anos, 400 anos no exílio no Egito, não pôde esperar 40 dias. Ansioso. Ansiedade é um problema, sim ou não? Sobretudo quando a gente fica achando que Deus não está com a gente. E essa foi a crise do povo. Chamando Arão e Ur e os líderes que Moisés tinha deixado ali, mas sobretudo Arão, disseram o seguinte: faze para nós, o povo disse, faze para nós deuses, ou um Deus, tanto faz uma versão ou outra, que vá adiante de nós, porque esse Moisés já era. Sumiu, não volta mais. E você sabe do que aconteceu. Arão então resolve pedir doações, e as mulheres cedem seus brincos, suas joias, e Arão faz um bezerro e proclama uma festa ao Senhor, com canções e danças e muita orgia, muita depravação sexual, imoralidade no sentido mais baixo da palavra. Moisés desce com as 2 tábuas da lei, vê aquele quadro, quebra as tábuas, derrete o bezerro de ouro e dá ao povo para tomar, para beber água misturada com ouro. Não deve ter sido um suco muito gostoso, não. Mais do que isso, Moisés chama o povo a atenção, dizendo o seguinte: quem está a favor de Deus, venha. Apenas uma tribo veio, a tribo de Levi, a própria tribo de Moisés e de Arão. Antes Moisés chama a atenção de Arão, e Arão inventa aquela história: eu não fiz nada, eu só coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Oh, que milagre! Que maravilha! Depois reclama: o povo é duro de coração, isso, aquilo, outro. Moisés dá autoridade, dá autorização para que os filhos de Levi matassem homens que haviam sido influenciados por essa rebelião. Quantas pessoas morreram? 3.000 homens. Moisés começa então uma conversa com Deus, uma intercessão muito linda. Chega a dizer para Deus: Deus, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. E Deus diz para ele: olha, quanto a isso, não tem sentido. Eu só tiro do livro da vida aquele que tiver pecado contra mim. E outra coisa, vai e conduz esse povo, porque eu não vou caminhar mais com vocês. Olhe para mim, em outras palavras, Deus está dizendo: eu não vou seguir viagem com vocês mais. Eu vou enviar o meu anjo. Talvez você esteja aqui nesta noite, em algum momento da sua vida, ou talvez agora mesmo, você se sinta abandonado por Deus, como se Deus dissesse: eu não vou seguir viagem mais com você. Então essa mensagem é para você. Súplica pela presença de Deus. Súplica pela presença de Deus. 33. O Senhor disse a Moisés:
sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu essa má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos israelitas, és um povo muito obstinado, se eu subisse no meio de ti, por um só momento, te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos, desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Nun, não se distanciava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não me faças subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Você pode dizer amém? Deus, por favor, abre as nossas mentes para o entendimento da tua palavra. Se existe porventura alguém aqui preocupado com algum assunto lá fora, dissipe essa preocupação, traga paz e tranquilidade para ouvirmos e entendermos a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Não fica preocupado, logo mais teremos cantina, então não deixe que o seu estômago seja o seu inimigo nesse momento da palavra de Deus. Qual é a grande ideia desta passagem? Dando um clique aí. Deus quer que sua presença seja buscada com ousadia por cada membro do seu povo eleito.
Quando estava trabalhando nessa grande ideia, eu pensei em encurtá-la dizendo: Deus quer que sua presença seja buscada com ousadia pelo seu povo. Mas seria muito geral. E eu pensei então em trazer para cada um de nós essa realidade, essa proximidade. Deus quer que sua presença, ou sua face, no hebraico, face e presença é a mesma palavra, seja buscada com ousadia por cada membro do seu povo eleito. Eu e você podemos ter intimidade, proximidade com o Senhor. O que esse texto nos fala? Dando um clique, Tuane, por favor. A primeira porção é um fato desconcertante. Deus pretende retirar sua presença. Os primeiros 6 versos, o Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu disse: a darei a tua descendência, enviarei um anjo à tua frente, um mensageiro meu, um representante meu, e expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus, enfim, vou preparar todo o caminho. Vai para a terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, porque senão vou te destruir no caminho, porque é um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo cabeça dura, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que eu dou de tudo e ele ainda reclama de alguma coisa. De dia tem uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, eu mando maná, eu mando codornize, eu tiro água da pedra, eu faço e aconteço, eu atendo os pedidos de oração, eu amparo, eu dou saúde, as sandálias dos pés não se desgastam, as roupas não ficam velhas, eu abençoo, eu trato, eu visito, eu curo, e esse povo ainda é desobediente. Qualquer semelhança com os nossos dias é uma mera coincidência. Deus disse: não irei mais com vocês. O povo ouve essa notícia, começa a chorar. Agora chora. Chorar e tirar os adornos, né? As mulheres tiram os brincos, limpam o rosto cheio de batom e de negócio de mulher no olho, até esqueci o nome. Os cosméticos, a maquiagem. Faz cara de tristinho e tudo. Decreta luto nacional. Tudo porque o Senhor tinha dito a Moisés que era um povo obstinado. E um povo que estava na mira do juízo de Deus. E Deus fala isso mesmo: tira os adornos, para que eu decida. Repita comigo: eu decida. O que farei a ti. Gente, até a paciência de Deus tem limite. Você acha que você pode ficar pecando e Deus é obrigado a lhe perdoar? Um doido chamado Dostoiévski, um escritor russo, diz que a obrigação de Deus é perdoar. Está por fora, hein? Achar que você pode pecar. E o livro de Gênesis vai dizer o seguinte: porque a iniquidade dos amorreus ainda não havia chegado ao final. Isso é, há uma medida em que Deus tolera. Pensa comigo aqui. Sodoma e Gomorra, por exemplo. Chegou um tempo que Deus falou: não, chega, vou destruir. Não tem como. Pode vir Abraão interceder, como aconteceu. Não vou perdoar. Assim, amados, em Gênesis capítulo 6, por exemplo, está dizendo acerca dos dias de Noé. Deus diz o seguinte: varrerei. O hebraico diz assim: varrerei, eu vou varrer essa terra. Eu vou exterminar toda a humanidade. Não tem como, amados. Isso acontece no coletivo, isso acontece no individual também. Chega um determinado momento que Deus chega para você e fala o seguinte: vai sozinho. Vai sozinho. Tem um livro de um autor, acredito que já está falecido, pastor Almir, que dizia o seguinte: quando Deus diz basta, Deus está dizendo assim, ó, não vou mais, chega.
E os israelitas então, versículo 6, tiraram os adornos desde o monte Horebe em diante. Isto é, depois eles nunca mais voltaram a usar os adornos. Deus renova, amados, aqui a promessa feita aos patriarcas. Gênesis 12, 7, Êxodo 32, 13. Deus disse: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Jacó, Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, darei a vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Deus está dizendo o seguinte: eu vou honrar essa aliança que eu fiz com os pais, Abraão, Isaque e Israel. Mas eu vou mandar um anjo agora, um mensageiro, um malaque. Não vou mais acompanhar. O povo chora, e o verbo aqui para chorar é um verbo que diz respeito a lamentar profundamente, cobrir-se de luto. É um choro realmente de alguém que estava sofrendo uma perda. E cá para nós, que perda, né? Deus disse: não vou mais caminhar com vocês. E por que eles abandonaram os adornos? Porque eles fizeram o bezerro de ouro com o quê? Com os brincos, com as joias. Só que como toda mulher vaidosa, sempre doou um, mas tinha um outro em casa. E agora o povo falou o seguinte: Deus, eu vou entregar tudo porque eu não quero nem passar pela minha mente, pela minha cabeça, a possibilidade de eu fazer tudo de volta. A Nova Versão Transformadora traduziu assim o versículo 5. Diga ao povo de Israel, Deus falando: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Fato desconcertante: Deus pretende retirar sua presença. Mas, segunda porção, Tony, uma intercessão insistente. Moisés conversa com Deus. Versículo 7 vai dizer que Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento. E chamou de tenda da revelação. Como Deus havia dito de que não iria mais acompanhar o povo, Moisés já não orava mais no meio do povo. Ele se recolhia para orar bem longe do acampamento. Diga comigo, bem longe, só para reforçar. Bem longe. Deus passou a ser buscado bem longe do acampamento. E Moisés então estabelecia aquilo que ele chamava de tenda da revelação. Só um minutinho, não é ainda o tabernáculo, tá ok? A tenda do encontro vai ser construída mais tarde. Moisés recebeu no monte as especificações, as estipulações, mas essa tenda aqui é a tenda da revelação, onde Deus falava com Moisés. E Moisés então, diz o texto, preste atenção, toda vez que ele buscava o Senhor, ele ia à tenda da revelação fora do acampamento. E quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé na entrada da tenda e contemplava Moisés pelas costas até que entrasse na tenda. Como diz a moçada, visualiza comigo. Moisés saía com a tenda, com a barraca, para montar fora do acampamento. E quando saía, o povo dizia: ele vai falar com o Senhor. E logo toda pessoa saía e ficava à porta da sua tenda, como que dizendo: ah, meu Deus, ouve a oração de Moisés, Deus. Não fica longe da gente. Não se distancie da gente. Amados e amadas, quantas vezes nós suplicamos isso também? E aí a gente passa a ouvir a oração dos pastores, dos homens e mulheres de Deus. A gente fala: oh Deus, por que o Senhor fala com os outros, mas não fala mais comigo? Triste, amados, é a nação cujo momento histórico seja semelhante ao momento de Eli, quando estava no sacerdócio. E Samuel crescendo, e 1 Samuel capítulo 3 vai dizer: ora, naqueles dias o Senhor não falava mais. A lâmpada da casa do Senhor estava apagada. E o povo ficava à tenda, vendo Moisés passar para falar com o Senhor. E quando
Moisés entrava na tenda, coluna de nuvem descia, ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo levantava-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda, dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor ainda fala com alguém do seu povo. Obrigado por Moisés. A coluna de nuvem, amados, eu fico imaginando essa cena. O povo tinha certeza que Deus estava com eles? Não, mas estava lá com Moisés. Isso já servia de esperança. Deus não está conosco, mas está com Moisés. E Moisés se aproveita então dessa situação, e diz o texto no versículo 11, que o Senhor falava com Moisés face a face, panim ver panim, presença a presença, intimidade a intimidade, boca a boca, como quem fala com seu amigo. E Moisés voltava para o acampamento, e Josué ficava ali pertinho da tenda. Moisés costumava montar uma tenda, e eu me fui pressionado pela minha lembrança ao estudar, de que cada um tem um costume que pode lhe honrar ou depreciar. Eu não sei qual tem sido o seu costume em relação à sua vida com Deus, mas Moisés costumava montar uma tenda, e lá ele falava com o Senhor. E sabe do que eu me lembrei? Me lembrei de Daniel 6:10. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em casa, em sua casa, e havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Moisés tinha o costume de orar fora do acampamento. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E quer só mais um exemplo? Lucas 22:39, Jesus saindo como costumava para o Monte das Oliveiras, também os seus discípulos o seguiram. Num contexto de crise, amados, e o Brasil hoje vive um contexto de crise, o que vai determinar se você será um homem ou uma mulher que terá de fato a presença de Deus consigo, é se você consegue responder essa pergunta: você tem costume de falar com Deus? Você tem costume de caminhar com Deus? Ou você só tem costume de assistir televisão, novela, futebol, noticiários? Ou você só tem costume de falar mal das autoridades, das pessoas e da sua triste sorte? Qual é o seu costume? Moisés, Daniel e o próprio Jesus tinham costume de falar com Deus. E isso, sem sombra de dúvidas, é algo que merece destaque. Há uma reverência que a pessoa de Moisés, todas as vezes que ele ia para orar, as pessoas ficavam à porta de suas tendas. Deus aqui está estabelecendo uma aliança, usando Moisés como mediador humano. O versículo 11 é desconcertante, porque nos fala que é possível que Deus fale com o homem como seu amigo. E até nos nossos dias, amados, Deus continua nos falando pessoalmente. Ele pode também nos dar a oportunidade de termos uma vivência com Ele que seja de face a face. Eu gosto muito de uma frase de Spurgeon que diz o seguinte: Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Por mais que nos distanciemos de Deus, por mais que nós ultrajemos o caráter de Deus, por mais que nós estejamos, vez por outra, com o coração obstinado, endurecido, Deus jamais permite que o seu povo peque com sucesso. Ele está sempre falando conosco e desejando manter conosco uma experiência vital. E hoje Ele nos dá a sua palavra, coisa que Moisés não tinha, Daniel não tinha, o próprio Jesus não tinha, o Verbo encarnado. Nós temos a palavra de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia.
Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer saber como lidar com o pecado que, segundo Hebreus capítulo 11, tão de perto lhe rodeia, lhe assediando de perto? Leia a palavra de Deus. Martinho Lutero disse certa feita: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, tudo que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Nós temos, amados e amadas, de descobrir a riqueza de uma vida marcante de oração. Versículo 11 vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face. E no versículo 12 nós encontramos Moisés dizendo ao Senhor, preste atenção no texto, por favor: tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Olha só a ousadia, amados, preste atenção. Se eu achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que eu continue a achar favor aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Nesta oração, Moisés abre seu coração e diz o seguinte: Senhor, o Senhor me disse, quando eu estava tranquilo lá na terra de Midian, o Senhor me disse, e olha que eu já estava com 80 anos de idade, o Senhor, mas o Senhor me disse que me usaria, que estaria comigo. Eu aceitei seu desafio, Deus. Tem que ter ousadia para chegar diante de Deus e falar isso. E o Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos, que o Senhor conhecia o meu nome. E agora, Deus, o Senhor vai me mostrar os seus caminhos. Amados e amadas, nós sabemos que não há nada que o Senhor faça hoje em dia, John Wesley disse isso, a não ser em resposta às nossas orações. Um autor do passado, o Atmani, vai dizer de que nas gerações passadas o Senhor não fez muitas coisas que pode fazer e gosta de fazer, porque faltou cooperação dos seus filhos. E o fracasso não estava em Deus, mas no seu povo. E aqui então Deus encontra Moisés, um intercessor. Alguém que tem coragem de chegar para Deus e falar o seguinte: Deus, considera, nós somos teu povo. Me lembro, sabe de quem? Neemias, quando vai confessar, e Daniel também, quando vai confessar o pecado do povo, diz assim: nós temos pecado. Aí o Senhor diz no versículo 14: tá bom, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Eu mesmo irei contigo. Daí nós chegamos, dando mais um clique aí, Tuane, por favor. Um pedido inusitado mais tarde. Moisés quer ver a presença e a glória de Deus. Mas primeiro ele fala da presença. Me mostre os teus caminhos. Versículo 15. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como vou saber que achei favor aos teus olhos? Não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei tudo isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo meu nome. Pelo seu nome. O meu nome se funde ao seu. Nós temos intimidade, nós temos proximidade, logo a minha presença vai. Amados e amadas, é muito importante você entender que Deus está ansioso
para ouvir a sua oração. Eu ouso dizer de que Deus está muito mais interessado em atender a sua oração do que mesmo você de orar. Nós não oramos, amados, com essa intimidade, com essa intenção de Moisés, e por conta disso, vez por outra, a presença de Deus, a face de Deus, nos parece uma realidade distante. Nós oramos como se Deus fosse alguém distante. Nós falamos da graça, cantamos sobre a graça, mas vivemos como se estivéssemos debaixo da lei. Houve uma mulher no passado chamada Madame Guyon. Ela viveu no século XVII, início do século XVIII. E ela tem uma fala muito importante sobre a oração. Ela disse: nada era mais fácil para mim do que orar. As horas passavam como momentos enquanto não podia fazer outra coisa senão orar. O meu amor fervoroso não me permitia interrupção. Foi oração de regozijo e de possuir, sem imaginação, levando às reflexões forçadas. Era a oração da vontade voluntária, não da cabeça. O sabor de Deus era tão grande, tão puro, sem mistura, sem interrupção, que atraiu e absorveu o poder da minha alma para uma reflexão livre de discurso. Não desejava ver ninguém a não ser só Jesus Cristo. Tudo mais foi excluído para que pudesse amar com mais intensidade, sem motivos egoístas ou razões para amar. Deus quer, amados e amadas, que você conviva e viva e experimente esta comunhão com o Senhor. Ah, pastor, mas o senhor está citando uma literatura mística. Tanto o Atmani quanto Madame Guyon faz parte dessa corrente. Mas eu creio, amados, que nós, sobretudo nós os reformados, conservadores, precisamos sim compreender de que a relação com Deus não pode ser uma relação, me perdoe o neologismo, cerebral apenas, lógica, absoluta, cartesiana. Deus nos chamou para extrapolirmos, estripulirmos, no sentido de buscarmos realmente uma intensidade maior e extrapolarmos os nossos próprios limites, inclusive racionais. E eu fico fazendo a mesma oração do hino 116 do cantor cristão. O desejo da alma. Ele diz: maravilhas soberanas outros povos têm. Vem, derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. E eu tenho clamado, amados, pela presença do Senhor no meio da igreja dele. E creio, e vou repetir aquela frase: creio que Deus está muito mais interessado em fazer. Agora, olha, imagine, amados, comigo aqui, você em cima, você aqui embaixo. Que maravilha se o Senhor derramasse um avivamento sobre nós. Por que não hoje, Senhor? Um ardor no coração. Algo como D.L. Moody, quando se converteu ou foi convertido, ele disse o seguinte: olha, eu estou sentindo rios de amor no meu coração. Eu fui batizado no amor de Jesus. O que aconteceria, amados, se nós estivéssemos realmente vivendo neste momento como Moisés, que pede ao Senhor: Deus, reconsidera. E Deus fala: tá bom, Moisés, eu mesmo irei. Não vou mandar anjo nenhum, eu mesmo irei. E outra coisa, e isso está no verso 14: eu vou te dar descanso. No hebraico, noash. É o mesmo radical do nome Noé. Eu vou te dar um tempo de conforto, de descanso. Eu vou te proteger. Eu estou contigo. Moisés. E daí então nos versículos 4 ou 14 a 17, como lemos, Deus fala isso: eu mesmo irei. E aí o Edney Peterson traduziu assim na mensagem, a paráfrase dele, 14 a 17. O Eterno respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim.
E Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés. Paráfrase do Eugene Peterson, tá? Está bem. Será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem. E você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Nesta noite, Deus está dizendo a você que vale a pena buscar a presença dEle. Mas o meu último ponto, ainda nesta terceira porção, é que Moisés resolve fazer o seguinte: já que eu já cheguei ao segundo nível, que tem um primeiro nível, que é o nível de ser crente. A maioria daqui, 80% daqui, infelizmente, só está no primeiro nível. O que é o primeiro nível? Saber fatos sobre Deus. É estar aqui, ouvir a mensagem e tudo mais. O segundo nível é ter proximidade com Deus. Aí Moisés resolveu então falar, já que eu já saí do primeiro, fui para o segundo, não custa nada querer mais, né? Versículo 18. Moisés disse ainda, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés quer ir para o terceiro nível, que eu chamo, né? Que é o nível de experimentar o valor pleno de Deus. Que a palavra glória no hebraico é kabod, que significa peso, valor. No grego vai ser traduzido como doxa, que significa opinião. Mas nessa ideia aqui da glória de Deus, o peso de Deus, Moisés desejava ver o ser essencial de Deus, sem qualquer representação e sem véu. Moisés falou, eu quero viver aquilo que mais tarde os reformados vão chamar de soli deo glória. A glória de Deus. John Piper, falando sobre a glória de Deus, vai dizer que a glória de Deus é uma forma de dizer que é uma realidade objetiva e absoluta, pela qual aponta todas as maravilhas, respeito, veneração, louvor, honra, elogio e adoração dos seres humanos. Essa glória não é a projeção psicológica do desejo humano insatisfeito sobre a realidade, mas é o desejo incontrolável do ser humano e a evidência de que fomos feitos para a glória de Deus. Não houve pecado, não houve demérito. Moisés resolveu pedir para ver a glória de Deus e coube ao próprio Deus estabelecer limites. Calma aí, Moisés. Não dá. Ver alguns dos meus atributos, versículo 19. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Proclamarei o meu nome, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Mas versículo 20, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. A King James traduziu assim o versículo 20, não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Não dá. Não dá. Em Gênesis 32:30, Jacó chega a um determinado lugar e lá ele tem uma visão de Deus após estar ali no Val de Jaboque, e Deus fala com ele, olha, você lutou com Deus e prevaleceu. E Moisés chama aquele lugar de Peniel, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Mas essa foi a impressão de Jacó. Jacó não viu Deus ainda não, hein? Porque ele só saiu mancando. Manoá, o pai de Sansão,
quando recebeu a visita do anjo, ficou preocupado, falando que haveria de nascer um filho, e fala para a mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Mas ainda não viram a Deus, não. Eles viram apenas um anjo. Quando Isaías, no capítulo 6, versículo 5, teve uma visão da realeza de Deus, ele não viu Deus, ele viu a realeza, serafins com 6 asas, 2 voando, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés. Ele chega à conclusão, versículo 5: ai de mim, porque estou perdido. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Deus disse para Moisés: vou passar a minha bondade, toda a minha bondade perante você. Vou proclamar o meu nome. Agora ver a minha face não vai ser possível. Aqui está um lugar próximo de mim. Fica aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, e eu vou te colocar na fenda dessa rocha, e eu vou te cobrir com a minha mão, até que eu tenha passado. Quando eu tirar a mão, você vai ver as minhas costas, mas a minha face, Deus está falando a Moisés, a minha face só será vista quando o meu filho Jesus vier. Porque João 1,14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Moisés, não é para você ainda não. É para aqueles que vão ver o meu filho. Isso me faz lembrar João 14, quando Filipe chega para Jesus e diz: tu dizes que nós devemos ver o Pai, mas o Senhor não nos apresenta. E Jesus diz a ele: quem me vê a mim, vê o Pai. Paulo, autor da carta aos Colossenses, vai dizer exatamente isso também, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então olhe para mim, por favor. Você vê em Jesus aquilo que Moisés só viu pelas costas. A glória de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E eu e você podemos ter comunhão com Ele perfeitamente, porque esse pedido inusitado para ver a glória de Deus que foi negado a Moisés, hoje está próximo de mim, está próximo de você, está próximo da igreja. Jesus está sendo visto. E uma vez vendo Jesus, vemos a glória de Deus. Quem vê a Jesus é o Pai. Nós temos comunhão com Ele, sem atravessadores, sem intermediários, absolutamente. Adão quis vê-lo, Moisés quis vê-lo, mas só nós, pela fé, podemos vê-lo. Jesus disse em João 8: Abraão viu o meu dia e se alegrou. O meu dia. Olha para mim, amados e amadas, por favor. No Monte da Transfiguração estava ali Moisés e Elias, representante a lei e os profetas. Mas chegou um determinado momento que Moisés sumiu, Elias sumiu, só ficou Jesus. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A igreja do Senhor Jesus só precisa de Jesus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus
é tudo o que você precisa. Para salvar seu casamento, você precisa de? Mais forte, de? Jesus. Para lidar com a crise financeira, você precisa de? Jesus. Para lidar com a depressão, você precisa de? Jesus. Para lidar com a rebeldia do seu filho, você precisa de? Jesus. Tudo que você precisa é Jesus. Rápidas aplicações. 2 cliques aí, por favor, Tony. Diante dos nossos pecados de idolatria, temos de nos curvar diante do Deus Santo e prantear. Colossenses 3, 5 a 7 vai dizer que prostituição, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, tudo isso é idolatria. E não é o que entra na boca do homem, lemos pela manhã, que o contamina, mas sim o que sai. Porque o homem fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de ídolos. Você precisa se curvar diante de Deus, prantear. Está na hora de você, como o povo de Deus no passado, abrir mão dos adornos. E eu não estou falando de brincos, não estou falando de joias. Eu estou falando de adornos de boas obras. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Não se trata de você. O Evangelho trata-se de Deus. Evangelho não é como um professor que dá nota no boletim de um aluno. Evangelho é você não merecer absolutamente nada e Deus falar para você: meu filho amado, eu amo você. Segunda aplicação. Temos de exercer nosso chamado geral para sermos intercessores. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Quero que você preste atenção, são frases que eu preciso deixar aqui sobre a importância de oração. Lutero disse: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada dia, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Ivor Power vai dizer: Satanás está mais ansioso em nos impedir de ficar de joelhos do que em nos fazer cair. Samuel Jetke: a única preocupação do diabo é impedir o crente de orar. Ele não teme estudos, trabalho, religião sem oração. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Rowland Hill: gosto de oração que jorra com força. Ela alcança o céu antes que o diabo acerte um tiro nela. E Alan Hedbert: grande parte de nossas orações é tão somente pedir a Deus que abençoe as pessoas. Contudo, oração não é simples conversa, é guerra. Deus age em nosso favor. Muda a minha história. Considera os teus caminhos. Fala comigo. Outra aplicação, Tuane. Não podemos nos contentar em vivermos um tempo onde podemos ver a atuação do Senhor através de anjos. Temos de desejar ter o próprio Senhor conosco. Os anjos, amados, eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Mas como Moisés, nós precisamos dizer: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olhe para mim, nada de anjos, nada de misticismos, nada de sensações, nada de arrepios, nada de visões. Diga a Deus: eu quero o Senhor mesmo conosco. Não manda um anjo, Deus. Vá ao Senhor pessoalmente. Senão, não nos faças subir
daqui. Diga para Deus, amados, Ele quer ouvir isso de você. Eu não vou dar um passo sequer se eu não tiver certeza que o Senhor mesmo não está comigo. Não vou fazer. Não vou casar se o Senhor não disser que eu tenho que fazê-lo. Não vou mudar de trabalho se o Senhor não disser que eu tenho que fazê-lo. Não vou me mudar de cidade se o Senhor mesmo não falar que vai fazê-lo. Eu não vou estudar na faculdade que eu quero fazer a que o Senhor quer para mim. Todas as vezes que eu tomo decisões eu quebro a cara, porque eu quero fazer do meu jeito. Agora eu quero fazer do seu jeito. Não manda anjo não, eu não quero Gabriel, eu não quero Miguel, eu não quero arcanjo, eu quero o Senhor. Não manda profeta, não manda profetiza, não manda revelação. Eu não quero estar confuso com coisa de homens, eu quero ouvir o Senhor mesmo. Fala. Quero o Senhor. Quero ouvir. Mostra na tua palavra. Se quiser falar com sonho, fala. Mas tem que estar confirmado na palavra. Eu não quero ser criança, usar o unidune te salamé minguê para saber o que o Senhor tem para mim. Urim, tumim, trevo de 4 folhas, 5 folhas, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não quero usar horóscopo de crente, caixinha de promessas. Deixa eu ver o que Deus tem para mim. Não, eu quero o Senhor falando comigo. Não usa Benihim, não usa o Agenor, usa Deus, o Senhor mesmo, fala comigo. Não usa nem o pastor Ezequias. Eu quero ouvir a sua voz, Deus. Confirma. Esses homens podem até servir de conselheiros, mas se o Senhor não falar e não estiver comigo, eu não vou dar nem um passo sequer, Deus. Eu não vou sair. Não vou sair. Não vou. Não vou. E última aplicação, Tuane. Deus aprecia quando nós ouvimos ou ousamos. Na verdade é um S aí. Ousamos querer passar de níveis do ordinário ao extraordinário em nossa comunhão com Ele. Olha para mim, eu quero terminar, assim, é o ponto final esse. Mas eu quero reforçar, obrigado, Tuane. Deus quer essa ousadia. Senhor, eu quero passar de nível. Eu sei que essa questão de 3 níveis que eu falei é uma questão didática, mas é interessante. O primeiro nível é saber fatos sobre Deus. Todo mundo aqui chega no primeiro nível. E a maioria, infelizmente, só fica nesse nível. E fica assim, fica crente 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, só nesse primeiro nível, saber fatos sobre Deus. Mas há alguns que sobem para o segundo nível, a intimidade com Deus. Tem um irmãozinho nosso, não está aqui hoje, infelizmente, mas ele dizia o seguinte: pastor, já teve momentos com Deus que a minha ligação com o céu estava direta. Não tinha nenhum tipo de problema, nem ruído na comunicação. Eu falava, Deus atendia na hora. Eu orava até de madrugada porque a fila é menor. Esse segundo nível é um nível de ser próximo de Deus. Mas o terceiro nível é conhecer a mente de Deus em Jesus. É você, João capítulo 15. Se os meus pensamentos permanecerem em vós, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiser e será feito. Por que pedir o que quiser e será feito? Porque você vai pedir segundo a vontade de Deus. Você vai fazer a oração que Jesus iria fazer por você, se fosse você. Olha a intimidade. Você vai devolver para Deus aquilo que Ele vai dizer: ah, meu filho, eu sabia, isso mesmo que eu queria te dar. Oh, Deus maravilhoso. Aí você vai viver aquilo que Salmo 2,8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Você vai viver aquilo que Mateus 7:8 vai dizer: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe.
O que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. E aquele meu texto predileto, do terceiro nível, Lucas 18:1. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dando mais um clique, Tuane, para reforçar essa grande ideia, o terceiro nível é aquela relação em que você realmente deseja tanto Deus e Ele deseja tanto você. Que olha para mim, amado, sem medo de errar, você passa a viver um pouquinho, tá? Só um pouquinho daquilo que Adão vivia quando caminhava com Deus na viração do dia. E ao final do dia, você chega para Deus e fala: Deus, posso falar como foi meu dia? E Deus vai falar: ah, meu filho, eu estava te esperando. Conta aí. E você vai saber da mente de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Quero terminar com uma história para ilustrar isso. Diz que um jovem subiu uma montanha que ficava à frente de um mar para visitar um grande mestre cristão que tinha comunhão, intimidade com Deus. E o jovem pergunta: mestre, o que eu faço para ter uma vida de profunda comunhão com Deus? Qual o segredo? O sábio mestre, sem responder nada, se levantou, foi até a porta e disse: jovem, me siga. Descer a montanha em silêncio. O jovem estava inquieto. Chegando à praia, o mestre continuou caminhando em direção à água. E o discípulo foi atrás. A água batia nos pés, depois na canela, depois no joelho. E o mestre continuou indo para o fundo. O jovem cristão ficou meio hesitante, mas o mestre disse: me acompanha, meu filho. A altura da água já estava na altura da cintura. Quando de repente o mestre derrubou o jovem, segurou a cabeça debaixo d'água e não deu chance alguma dele se levantar. O jovem se debateu, tentou escapar dos braços, estava se afogando, se esperneando, bebendo água do mar. O mestre segurou com firmeza. Quando o jovem já não estava aguentando, quase morrendo, afogado, o mestre lhe soltou. E o rapaz se levantou com violência, respirou engasgado, cuspiu água salgada, estava com muita raiva. E disse: você está louco? Você está querendo me matar? E o mestre disse: esse é o segredo da comunhão com Deus. Qual o segredo? E o mestre disse: o dia que você buscar a Deus como você buscava o ar para respirar, enquanto você estava com a cabeça debaixo d'água, você o encontrará. Você sabe por que você muitas vezes não chega ao terceiro nível? Porque você nunca desejou ardentemente a comunhão com Deus. Você sempre desejou, mas chegou um tempo que você se arrumou, nem pediu mais, nem orou mais, nem clamou mais, nem buscou mais. Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida. Deus quer que sua presença seja buscada com ousadia por cada membro do seu povo eleito. Ousadia. E por que não dizer sofreguidão? Você já desejou assim? Hein? Já desejou assim? Já desejou a Deus mais do que o ar que você respira? Já desejou a Deus mais do que qualquer coisa que o próprio Deus possa lhe dar? Já desejou a Deus mais do que a sua vã razão consegue imaginar? Já desejou a Deus sem escrúpulos, sem reservas, sem milindres,
sem fantasias? Já desejou a Deus mesmo sabendo que Ele pode falar coisa que você não quer ouvir? Ou lhe cobrar determinadas posturas que você não quer manter? Deus nesta noite está dizendo para você: me deseje, me deseje, me deseje. Mais do que qualquer outra coisa, me deseje. Eu quero ser buscado por você. Ora, Senhor.